de olhar dá vontade de comer. Cláudia é especialista em delícias como essa. Mas não são apenas os clientes que adoram essas doçuras. As formigas também estão de olho. Se bobear, elas atacam. Nós sofremos desde que começamos a trabalhar com doce, né? Há muito tempo que colocou um pouquinho de açúcar, as formigas já vêm, né? Todo cuidado é pouco. Elas podem até ser pequenas, minúsculas, mas juntas podem causar grandes transtornos e prejuízos. Na casa de Aline, a presença destes insetos custou caro. O ataque das formigas afetou até a iluminação da cozinha. Eu fiquei sem luz porque eles comeram o fio, a fiação toda. Não só esse, como todos os outros a gente está tendo que tirar. Na casa de Júlia, o ataque das terríveis formiguinhas já trouxe muitos transtornos. Convidei meus amigos, a gente deixou o brigadeiro já pronto para passar de cobertura no bolo. Quando a gente voltou, não tinha mais brigadeiro, tudo inundado de formiga, horrível. O apartamento foi eletrizado há 3 meses, mas as formigas continuam por aqui. Para tentar amenizar o problema, foram feitas várias modificações na cozinha. Uma delas foi essa aqui. Os alimentos ficam dentro de potes bem fechados, até mesmo aqueles que ainda estão na embalagem. Se tiver com um furinho, às vezes a gente não vê, quando vai ver, o potinho já todo comido, inundado de formiga, infestado. Para não perder o bolo para esses bichinhos, Júlia comprou um espanta-formigas, uma placa que deixa o doce mais alto. A preocupação com a limpeza é constante. O lixo reciclável é lavado. Até a ração da Brenda estava na mira dos insetos. Era preciso agir rápido. Ela adorou a ideia, né? Porque ela não estava podendo mais comer, porque as formiguinhas já iam lá e comiam a raçãozinha dela toda. É cansativo, eu realmente queria arrumar uma solução para isso, estou precisando de uma ajuda. Além do incômodo, a formiga também pode causar problemas de saúde. É isso mesmo, de limpa, a formiga não tem nada. Ao passar por ambientes contaminados, as formigas podem carregar fungos e bactérias, o que pode ser um risco no ambiente hospitalar. Elas podem facilitar, levar bactérias, inclusive bactérias resistentes, passando de um paciente para outro. Ela pode passar em cima de uma ferida. Diante de tantos transtornos, como se defender? A dedetização pode ser uma alternativa. Geralmente é usada uma isca em gel à base de uma substância química açucarada que atrai o inseto. Ele consome o gel e leva para o restante da colônia. Geralmente não tem um ninho específico. Elas costumam fazer vários ninhos no ambiente, principalmente no ambiente como cozinha. Então, em qualquer local onde você tem uma fresta, uma fenda, né, um espelho de interruptor fora do lugar, isso aí pode ser um possível ponto de abrigo, um possível ninho de formigas. O especialista alerta: a luta contra as formigas deve fazer parte da rotina. Mantenha os alimentos em potes bem fechados. Não deixe migalhas espalhadas. Fique de olho nas frestas, que devem ser vedadas. Uma dica é usar sabão em barra. Use produtos como vinagre e cravo. O aroma desorienta as formigas, que se comunicam pelo cheiro. A limpeza é fundamental. Cheiro de casa limpinha também afasta as formigas. E para combater o inimigo é preciso conhecê-lo. A gente veio até o Instituto de Biologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde existe uma coleção de formigas. São mais de 400 espécies catalogadas, das quais 30 são urbanas. Eu vou conversar com o professor Antônio Maia, que é especialista em formigas. Professor, conta pra gente, explica pra gente por que as formigas também são tão comuns nas cidades. Bem, vale lembrar que as pessoas pensam que as formigas estão invadindo nossas casas. Mas as formigas, elas têm uma história muito longa. Elas surgiram há 80 milhões de anos aproximadamente, conviveram até com os dinossauros. Na verdade, nós é que estamos construindo nossas casas sobre as casas das formigas. A espécie mais comum é essa, tapinoma ou formiga fantasma, porque tem a parte final do corpo bem clarinha. Tem apenas 2 milímetros. E se engana quem pensa que ela gosta apenas de doce. Come de tudo. Mas nem sempre as formigas estão em busca de comida. Abrigo e água também atraem esses bichinhos. Por isso, por mais que a casa esteja limpa, elas teimam em aparecer, para desespero dos moradores. Utilizou um copo, tem que ser lavado, fez alguma refeição, tem que manter tudo limpo, fechar, guardar, porque se você deixar em 10 minutos,
tá tudo tomado de formiga. Sua Majestade, a Rainha. Encantado, encantado. E a Princesa Real Bala. Formiga aqui em casa, só nesse bolinho aqui, que é conhecido como formigueiro, né? Que ele é feito com granulado de chocolate. Então, formigueiro aqui, só o bolinho mesmo. E a gente vai continuar a falar sobre formiga, claro, e aprender como combater as formigas urbanas, principalmente, que são essas formigas que você tem aí na sua casa, com a bióloga Maria Fernanda de Zarzuela, mas depois do recado da Ana Hickman. Vamos lá, então vem pra cá, deixa eu chegar aqui nas formigas da Cris Flores. Cris, oi, tudo bem? Eu vim junto também, porque eu tenho várias perguntas. Quantas formigas, hein? Pois então? é, a Maria Fernanda trouxe 2 tipos de formigas, né? A saúva e a formiga urbana. Você poderia explicar pra gente, Maria Fernanda, por gentileza? Essas aqui, então, são as saúvas, né? São as formigas cortadeiras, que a gente conhece, como aquelas formigas que carregam, né? As folhinhas nos jardins. Elas acabam com plantações. Causam sérios danos na agricultura brasileira, principalmente. Elas não entram dentro de casa? Elas podem ocasionalmente entrar, mas geralmente elas ficam nos jardins de casa, tá? Então elas fazem essas panelas, né, embaixo do solo. Então elas cortam as folhas, carregam para dentro do formigueiro, onde elas cultivam um fungo. Essa esponja que a gente está vendo aqui dentro dessa panela é um fungo, que é o alimento delas. Então elas não comem a folha como a gente pensa, elas só cortam a folha para produzir o fungo e aí sim que elas se alimentam. Boa, não sabia dessa. E essa aqui é a panela de lixo, que é onde elas depositam o resto de formiga morta, dejetos e folhas que não são utilizadas. Vira tipo um cemitério. É um cemitério, é. É verdade que a gente matando a rainha do formigueiro, as formigas entram em paranoia, elas começam uma a matar a outra, ou elas se matam porque elas perdem o controle? Isso, na verdade a rainha é o único indivíduo da colônia que pode se reproduzir. Então, com a falta da rainha, ela não vai ter a reposição de outros indivíduos. Então, por isso que o formigueiro acaba. Como que a gente faz para combater no jardim? Tá, essas formigas, quando o formigueiro é pequeno, a gente pode tirar de forma mecânica. Então, a gente retira cavando, né, com pá, até encontrar a rainha e o jardim de fungo. Então, a gente pode retirar e acabar com o formigueiro. Se não, a melhor forma de controle é através de iscas mesmo. Agora, isso vale tanto para essa daqui quanto para aquela famosa lava-pés que a gente também encontra no jardim? Também. Aquela famosa lava-pés, ela é um pouquinho mais perigosa, mais complicada, porque ela tem um veneno, né? Ela tem uma bolsa de veneno que a saúva não tem. E a lava-pés, ela tem um ferrão. Então é muito problemático para quem tem alergia. Quando você falou de isca, como é que a gente faz isso? Deixa uma isca o quê? Perto de onde você vê muitas você formigas? coloca... Tem um veneno? É um veneno, é uma isca que se encontra no mercado, né? Como se fosse pelletizada, é um pellet, tipo ração. E você coloca dispostas assim, perto do olheiro, que é a saída do formigueiro, de forma com que elas naturalmente encontrem essa isca e carreguem para dentro do formigueiro. E ela vai levar para essa panela dos fungos, elas vão levar para lá. Isso vai contaminar todo... Isso, elas vão incorporar essa isca ao formigueiro como se fosse um alimento mesmo, como se fosse material vegetal. Eu tenho uma pergunta. Agora, esse tipo de solução vale para qualquer espécie de formiga de jardim, até mesmo para lava-pés? E outra pergunta, por que é que depois da chuva a gente vê que os ninhos de formiga brotam no chão, principalmente lava-pés? Você vai me responder isso depois do recado do Guedes. E a Maria Fernanda, que é bióloga e mestre em zoologia pela Unesp, está explicando pra gente como a gente acaba com as formigas, agora primeiro no jardim. E a Ana fez uma ponderação aqui muito boa. Por que depois da chuva... Ai, não, que a Cris medo! não tá com formiga. Espera. Por que depois da chuva parece que brotam formigas do jardim? Então, na realidade, essa é a época de reprodução das formigas mesmo. Então, em dias quentes e chuvosos, é quando elas liberam os machos e as fêmeas reprodutivas para fazer a cópula e aí formar novos formigueiros. Agora, você trouxe também a formiga urbana, né, para explicar pra gente, que é aquela formiga que você tem aí na sua cozinha, na sua casa, e que também no calor parece que elas saem em busca de comida, parece que é ao contrário do inverno. Eu sei que no inverno elas precisam armazenar para comer depois, né, no próximo inverno, mas no verão elas saem que saem. A gente vai aprender como eliminar essa formiga que está na sua cozinha, causando um mal enorme à sua família. Depois do intervalo a gente já volta. Hoje em dia está de volta, a gente vai aprender agora como eliminar as formigas urbanas. Essa daí, sabe, aquela lá da sua casa, que passa no conduíte, que está lá na cozinha, fazendo estrago, comendo aquele bolo gostoso que o Edu ensinou para você. Você fez para toda a família e cadê o bolo? Formiga levou embora. Então a gente recebe aqui a Maria Fernanda,
que é bióloga, já estava ensinando aqui pra gente como combater essa uva, que é uma formiga que dá no jardim, ela já explicou, ensinou como colocar as armadilhas bem perto, né, dos formigueiros, e aí ensinou também pra gente, que a gente não sabia, que ela não come as folhas, ela só, na verdade, ela só utiliza a folha, né, para produzir o fungo. Exatamente. E aí, se você colocar o veneno, ela vai levar o veneno para dentro lá do formigueiro e todas as formigas vão morrer. Formiga urbana, essa praga que entra na nossa cozinha e come o bolo que o Edu ensinou pra gente. Como que a gente pode eliminar? Bom, essas formiguinhas, elas são bastante importantes em residência, mas é importante falar também que elas estão em casa porque a gente faz com que elas estejam lá. Quais são? Então, essas aqui são as formiguinhas conhecidas como doceiras, né? Aqui dentro, bem pequenininhas. Isso, que elas fazem aquelas trilhas para localizar o açúcar. Eu até joguei um pouco de açúcar aqui para ver se elas até vão para mostrar, mas não sei se elas vão querer agora. Elas se interessaram mais por isso daqui. Isso, aqui é larva de besouro, que a gente cria em laboratório para ter fonte de proteína para elas. A gente oferece sempre água e mel diluído. Formiga come mesmo a fiação elétrica? Elas não comem, mas elas chegam a corroer para fazer galerias e constituir seus ninhos, mas não se alimentam. Tá. Agora, a Maria Fernanda tem 4 passos aqui, 4 dicas para a dona de casa, para quem está em casa, para eliminar a formiga. Vamos acompanhar juntas aqui? Vamos lá. Primeiro, açúcar, sempre colocar na geladeira. Isso. Além do açúcar, né, qualquer outro tipo de alimento que a gente possa guardar, armazenar de forma correta, é sempre importante para que elas não encontrem, né? Então a gente pode colocar o açúcar em potes, né, como esses aqui, demonstrados, herméticos, fechados, e armazenar dentro de geladeira ou em lugares bem fechados. Segunda dica, se você sabe de onde as formigas vêm, coloque em uma seringa sem agulha a mesma quantidade de água e detergente e injete no buraquinho de onde elas saíram. Em seguida, tape com massa. Isso. Então isso é bem fácil de fazer, qualquer pessoa pode encontrar em farmácia, né, uma seringa comum, descartável. A gente retira a agulha, então pega a água, coloca um pouco de detergente, mais ou menos na mesma proporção. Aqui só vou demonstrar rapidamente. Então a gente mistura e coloca e injeta nos buraquinhos que a gente está vendo sair. Então geralmente a gente encontra fresta de azulejo atrás da janela, em batente de janela, em pias, qualquer orifício que você encontre que esteja saindo a formiguinha, a gente injeta e tampa com massa. Maria Fernanda, mas o que isso faz? Isso impede que ela chegue novamente até lá? Isso mata a formiga? Você vai matar algumas, né, afogadas mesmo, e outras vão fugir de lá para outro lugar. E como você tampa o orifício, elas não vão sair mais. Falam que o ideal sempre lógico, o veneno pode matar, você deixa o veneno e as formiguinhas levam para a rainha, mata a rainha, mas falam que o ideal sempre é deixar tudo vedado. Na cozinha, por exemplo, você vai seguindo por onde as formigas estão vindo, né, para sua casa. E vai lá e coloca um silicone. Veda aquele lugar, por ali elas não vão passar mais. Tem um outro lugar que elas estão subindo no açúcar. Então você vai seguindo lá onde vai, vê a entrada delas e veda aquela entrada. Exatamente. Isso funciona. Funciona. Agora elas não vão achar outro caminho? Provavelmente, mas são medidas preventivas que você pode depois combinar com outras formas. Tá, então vamos lá. Algumas dicas importantes, portanto. Tem alimento em casa, elas estão atacando o seu açúcar, coloque na geladeira ou utilize um recipiente que seja bem fechado, ou seja, que impeça a entrada das formigas. Você identificou a saída, o local por onde elas chegam à sua casa, vá lá, faça uma mistura, mais ou menos na mesma proporção de água e detergente, todo mundo tem isso em casa, utilizando uma seringa normal, que vende em farmácia sem agulha, coloca essa água com detergente no buraco e fecha o buraco com massa. Você impede que a formiga use novamente aquele caminho. E no caso das formigas de jardim, uma dica que a Maria Fernanda deu pra gente é utilizar as iscas, né, Maria Fernanda? Se for um formigueiro pequeno, dá pra retirar, o especialista sabe fazer isso, retira todo o formigueiro, ou então, se for maior, utilizar iscas que vende também em supermercado para matar a formiga. Exatamente. Agora, Não, eu fiquei curiosa para saber, porque ela trouxe o detergente, a água e tem o cravo ali do lado. Isso. O cravo também é um sachêzinho que a gente pode fazer em casa, todo mundo pode encontrar facilmente, né? Formiga não gosta de cravo? Elas não gostam do cheiro, é um cheiro muito forte, né? Então repele, não mata, mas repele. Eu também. A gente gosta, é ótimo, com cheiro bom. Então a gente faz pequenas trouxinhas mesmo, com gaze. Pode amarrar com arame ou mesmo elastiquinho como esse. Então você pode colocar esse sachêzinho em diversos locais da sua casa, atrás da geladeira, atrás de lugares onde não tem umidade. E esse cheiro faz com que as formigas fujam. E a quarta dica seria colocar fita dupla face, adorei essa, nos pés de mesa, cadeiras, bancos, macas,
para que as formigas não subam, é isso? Isso. É também uma medida bem caseira, bem fácil. A gente usa bastante no hospital também. Então, fita dupla face a gente pode colocar na base das mesas e cadeiras. E é bem mecânico mesmo. A formiga fica grudada e não consegue sair. Então, trocando sempre. A gente usa em laboratório, né, em bancadas. Vamos demonstrar aqui embaixo? Podemos? Toninho, vou abaixar aqui para demonstrar. Então, aqui você coloca na lateral, Martina, por exemplo. Isso. Eu vou colar Você pode aqui, abraça o pé inteiro. Em volta. Em volta inteiro. Fazer assim, eu vou cobrir ele todo, é isso? Todo. E aí vai ficar grudento aqui, ela não vai conseguir subir, é isso? Exatamente. Tá. Então é utilizado em bancadas de laboratórios, em macas de hospitais, inclusive em cozinha. E daqui a pouquinho a Maria Fernanda vai falar sobre as doenças que são transmitidas pelas formigas, mas antes a Ana tem um recado pra gente. A gente recebe aqui a Maria Fernanda, que é bióloga, está dando uma aula pra gente de como eliminar as formigas, já explicou sobre as formigas de jardim, agora está falando sobre as formigas, essas pequenininhas que a gente vê em casa, que vão lá, comem a comida na cozinha aqui, são uma praga urbana realmente, né, Celso? Já ensinou 4 dicas aqui pra gente, açúcar na geladeira, alimentos sempre que podem ser consumidos pelas formigas, sempre bem vedados ou na geladeira. E se você sabe de onde as formigas vêm, muito simples também, uma seringa que o Edu está usando ali, seringa com água e detergente, você coloca no conduíte, naquele buraquinho ali na pia. Como é que é? Eu quero, por gentileza. Olha o que ele está fazendo. Olha o que ele está fazendo. Ele está combatendo os câmeras. Não, estou combatendo as formigas que vão pegar meus bolos. Eu identifiquei uma aqui atrás, ó. Mostra ela ali. Olha lá, olha o que ele está fazendo. Olha lá. A Ana. Ele quer me molhar com esse negócio de detergente. Para, Edu! Aí, ó. É a seringa sem agulha, tá, gente? Você coloca naquele buraquinho que você sabe por onde a formiga está saindo. E também uma outra dica muito interessante é do cravo da Índia. Você faz um sachêzinho de cravo da Índia com gaze, cravo da Índia e elástico normal, super baratinho. Coloca nos lugares por onde as formigas passam. Elas não gostam do odor do cravo da Índia. E também a fita dupla face que o Celso coloca aqui no pé da mesa. Como a Maria Fernanda bem explicou, pode ser pé de mesa, cadeira, banco, maca, justamente para as formigas, quando elas forem subir, ficarem grudadas ali na dupla face e não atingirem o seu objetivo, que geralmente é comida. Agora, Maria Fernanda, e as doenças que as formigas transmitem? Então, as formigas, elas têm um potencial que diversos estudos têm demonstrado, que elas podem carregar bactérias e fungos, né, de ambientes que estão teoricamente estéreis, contaminados, para ambientes estéreis. Então, tanto em hospitais quanto em residências, elas podem entrar em contato com lixo, com dejetos e qualquer outro tipo de contaminação e podem também levar essa contaminação para cozinhas e alimentos também. Isso é perigoso. É perigoso. Qualquer alimento então, que for consumido por uma formiga, lixo. é legal que jogue fora. Assim como a gente sempre brinca, quando vê uma barata em cima de um bolo, ninguém vai comer o bolo. Eu li uma vez a respeito da duração, do tempo de vida que as formigas têm. As simples parece que duram, as formigas comuns, né, duram pouco. A rainha dura muitos anos. Isso, dura muito mais. É verdade? A resistência dela é muito maior? Na verdade, a rainha, ela vive muito mais do que as operárias, porque no caso da saúva, que é uma única rainha, ela vive até muitos anos, né? Qual a diferença? 10, 15 anos uma formiga? Nossa! E as operárias vivem poucos meses. Olha, tem aqui a rainha. Olha o tamanho dessa formiga, Toninho. Mostra Essa aqui. é a rainha. Essa é a rainha da saúva. Enorme. Tem que matar sempre a rainha, né? Tem que matar sempre a rainha. Então, essa é uma rainha que a gente chama de alada, né? Que possui asas. E depois que ela faz a reprodução, o voo nupcial, ela vai fundar a colônia e ela mesma arranca suas asas. E o que é esse aqui do lado do bitu? Esse é o bitu, que é o macho da saúva. Como todo mundo sabe, o macho é que nem nas abelhas, ele morre depois da cópula. Então ele só tem a função de reproduzir. É uma sociedade completamente feminina. Ele só serve para isso? Só serve para isso. Que sociedade engraçada. Engraçado, Por isso que ela é né? perfeita. Não achei Eu graça também nenhuma. A rainha que manda. A rainha que manda. Não achei graça nenhuma. Então, Soldados, o que eles e fazem? os soldados, eles fazem a defesa da colônia. Então, quando as formigas estão na natureza, elas podem sofrer ataque de pássaros ou outras formigas, outros insetos. Então, eles são, apesar de ser soldados, são fêmeas também e fazem a defesa da colônia. Quando a gente encontra um problema desses em casa, então, fez o teste da seringa. Não para com essa seringa, cara. Não, sério. Ó, se você encontra, faz essa coisa da seringa, não deu certo, as formigas continuam entrando, qual é a solução? Porque significa que as formigas vão atrás da sua parede ali. Tem que quebrar a parede, chega a esse nível de problema, uma invasão de formigas? Não me responde ainda, tem recadinho da Cissa antes pra gente, vamos ver. Tá joia, Cissa? Deixei uma pergunta aqui, Maria Fernanda. O que a gente faz então? Elas invadiram a nossa casa, você tentou o negócio da seringa, não deu certo, fechou o buraco com massa. Tem que quebrar a parede para encontrar formigueiro? Não precisa tanto. As formigas, elas infestam, principalmente, elas têm uma característica de infestar
regiões que é o unicolonialismo que a gente chama, né? Então, uma única colônia na minha casa é a mesma do meu vizinho. Ah, é? Então, não adianta nada eu controlar e meu vizinho também não. Mas não chega a ter que quebrar parede por isso. Existem iscas, né, que a gente pode utilizar, produtos químicos, que são mais eficientes do que essas medidas simples e caseiras. Tá ótimo, olha, obrigado pelas dicas. Eu adorei essa do cravo, que eu não conhecia, achei super simples, da fita dupla face também. Portanto, é possível você combater as formigas com algumas dicas caseiras. Obrigado pela presença, obrigado pelas dicas.